Meu marido e a amante dele morreram em um acidente, e agora todo mundo quer que eu crie os filhos deles como se fossem meus. Mas a única coisa que eu crio é denúncia, e uma vingança no grupo da igreja. Meu marido, de 49 anos, e eu, de 45, estávamos casados há 23 anos. Ele teve um caso com uma garota de 20 anos desde 2020. Eu só descobri este ano, quando a amante deu à luz gêmeos em março. Obviamente, íamos nos divorciar. Estávamos resolvendo tudo desde então. Foi um processo longo por causa das propriedades em comum e porque precisávamos de um contador, já que ele tinha usado a nossa conta conjunta para bancar a traição. Finalmente parecia que tudo estava perto do fim, quando tanto meu marido quanto a mulher com quem ele me traiu morreram em um acidente de carro. Por milagre, os bebês gêmeos não se feriram. Agora são órfãos, e nenhum dos avós pode ficar com eles de forma permanente. Os pais do meu marido vivem em casas de repouso. Ele não tinha irmãos, e a única tia que poderia cuidar dos bebês se recusa. Ela decidiu não ter filhos a vida inteira. Quanto à família da amante, não sei todos os detalhes, mas os pais dela também não podem se envolver a longo prazo, e a única irmã mora fora do país. Como ainda estávamos oficialmente casados e ele não tinha atualizado o testamento, todos os bens dele deveriam passar para mim e para as nossas duas filhas. Eu não sou insensível a ponto de deixar esses bebês sem nada, então concordei que quem assumir a tutela legal possa ficar com o saldo restante da conta conjunta, cerca de $25.000 em economias. O problema é que ninguém quer assumir a responsabilidade. Agora meus sogros estão me pressionando para adotar os gêmeos e criá-los. O problema é simples, eu não quero. Eu não os amaria, e não quero ser a madrasta malvada. Sei que sempre teria algum nível de ressentimento. Provavelmente eu favoreceria minhas próprias filhas. Não é culpa deles, mas eu realmente amava meu marido, e achava que éramos felizes antes de descobrir a traição. Temos duas filhas, de 14 e 16 anos. Claro que tínhamos nossos desentendimentos, mas nunca nos xingávamos. Depois que descobri a traição, ele começou a me insultar e a me culpar pela infidelidade. Ele se tornou abusivo e até tentou me tirar de casa, da minha casa de infância, que, para deixar claro, não era propriedade conjunta. Agora estou criando duas adolescentes sozinha. Eu não tenho mais energia para cuidar de bebês. Minhas filhas odeiam os meio-irmãos. Eu tentei fazê-las passar tempo com o pai durante o processo de divórcio, mas elas se recusaram. Como tudo veio à tona por causa dos bebês, não tinha como amenizar a situação. Elas são grandes demais para simplesmente aceitar. A maior parte das minhas amigas concorda que não é minha responsabilidade cuidar desses gêmeos. Mas meus sogros, os pais da amante e a minha própria mãe querem que eu os crie. Eu sei que minha mãe só está tendo febre de netos, mas ainda assim dói não ter o apoio dela. Eu preciso tomar uma decisão até a semana que vem, ou os bebês irão para um lar adotivo. Por enquanto, estão temporariamente com os avós maternos. Eu me sinto horrível, mas tenho absoluta certeza de que não posso assumir essa responsabilidade. Seria um erro eu me obrigar a acolhê-los. Atualização 1. Isso tudo ficou muito maior do que eu imaginei, e eu agradeço de verdade pelos bons desejos direcionados às minhas filhas, aos bebês e a mim. Também agradeço a quantidade de pessoas gentis que se ofereceram para ajudar a encontrar um bom lar para os gêmeos. Eu não sou a mãe deles, mas me comove e me conforta saber que ainda existe gente boa por aí. Depois de pensar com muito cuidado, conversar com meu advogado, ler as respostas, pesquisar, enfim, decidi que amanhã vou conversar com os avós dos bebês e recusar oficialmente a tutela legal. Vou informar a eles os nomes de usuário das pessoas que se disponibilizaram para participar de possíveis adoções privadas ou acolhimento, mas minhas filhas continuam sendo minha prioridade. A partir daí, caberá aos avós dos gêmeos decidir se querem seguir com a adoção, ficar com os bebês ou entregá-los ao Estado. Eu gostaria de ter estabilidade emocional para ser a pessoa que assume isso tudo, mas minhas duas filhas estão passando por muita coisa e precisam de toda a minha atenção. Também vou conversar com os advogados para determinar se os bebês têm algum direito à herança. Se tiverem, vou separar essa parte e deixar que os advogados organizem tudo para que eles possam acessar no momento adequado. Se não tiverem, vou arranjar uma forma de garantir que eles recebam os $25.000 que eu já havia planejado destinar a eles desde o começo. Mas não farei mais do que isso. Talvez minha bússola moral esteja um pouco torta, mas eu realmente não acho que tenha obrigação, moral ou legal, de ir além do que a lei exige. Eu não posso ajudar todo mundo, e não deveria ter que ajudar. Tenho duas filhas que perderam o pai. Duas filhas que precisam de terapia. Duas filhas que estão prestes a ir para a faculdade.
Elas já passaram por coisas demais para ainda terem que lidar com a ideia de que a própria mãe está priorizando os filhos da amante do pai delas. Atualização 2. Como mencionei há algumas noites, ontem fui conversar com os avós dos gêmeos. Expliquei minha posição e deixei claro que eu não assumiria a tutela das crianças. Minha sogra quase me deu um tapa quando ouviu isso, mas felizmente estávamos em lugar público e meu sogro a conteve. Os avós maternos continuaram implorando para que eu criasse os bebês, porque não queriam perdê-los. Eu continuei dizendo que não. E quando me chamaram de egoísta, eu perdi a paciência. Disse na cara deles que os únicos egoístas nessa história eram eles e seus filhos. E tem o filho deles, meu marido, por me trair e transformar o divórcio em um inferno para mim e para minhas filhas. E tem a amante, porque era uma mulherzinha, eu usei outra palavra, que se meteu com um homem casado com o dobro da idade dela. Disse também que, se eu voltasse a receber qualquer contato deles, eu pediria imediatamente uma ordem de restrição. Informei ainda aos meus sogros que eles não viriam mais minhas filhas por um bom tempo. Já explico o motivo. Estávamos em um restaurante, mas eu nem fiquei para a refeição. Depois disso, enviei um e-mail ao meu advogado para garantir que os serviços de proteção infantil e todas as agências envolvidas no bem-estar dos gêmeos fossem informados de que eu não seria tutora nem teria participação no processo. Também enviei um e-mail aos meus sogros com os nomes de usuário e links das pessoas no Reddit que se ofereceram para entrevista sobre adoção. Não estarei envolvida além desse ponto. Por mais gentil que seja o gesto, eu não posso ajudar mais ninguém interessado nos bebês. Ontem foi o fim da minha participação. Agora, sobre por que meus sogros não verão mais minhas filhas. Antes de ir falar com eles, conversei com minhas filhas para entender melhor como elas estavam se sentindo. Minha filha mais nova se recusou a falar comigo, algo muito incomum para ela. Já a mais velha pediu para conversar sozinha comigo. E foi aí que ela me contou tudo. Meus sogros estavam dizendo às meninas que elas deveriam começar a se preparar para ir para a escola pública, em vez da escola particular, e que teriam que arrumar emprego assim que terminassem o ensino médio, porque, segundo eles, eu teria que pagar a escola particular e a faculdade dos gêmeos. E não para por aí. Também disseram para elas começarem a arrumar as coisas porque teriam que dividir o quarto, já que os bebês precisariam de mais espaço. Nada disso eu sabia, até porque isso jamais aconteceria. Em resumo, meus sogros estavam intimidando minhas filhas, como se os gêmeos fossem a prioridade absoluta agora. Pois é, isso não vai acontecer nunca. Expliquei às meninas que os avós não têm absolutamente nenhum poder de decisão sobre a escola delas. Nem sobre o fundo universitário. Nem sobre a organização da casa. E que a faculdade dela será paga, embora eu ache saudável que tenham um emprego de meio período e busquem uma bolsa, se quiserem. Também deixei claro que elas não devem culpar os bebês pela estupidez dos adultos envolvidos. Elas disseram que entendem, mas que no momento não querem contato com os meio-irmãos. Esse por agora me dá esperança de que, com o tempo, elas superem. Mudanças em casa. Vamos fazer algumas mudanças aqui em casa. As meninas e eu não gostamos que ainda exista o escritório que meu marido usava. Vamos transformá-lo em uma sala de jogos para nós três. Também planejo retirar algumas fotos do meu marido das paredes e colocá-las em álbuns para as meninas. Queremos que a casa fique mais com a nossa cara. Para quem pergunta por que minhas filhas cortaram o pai, foram elas mesmas que descobriram a traição e me contaram, depois que meu marido as levou ao hospital para conhecer os gêmeos. Ele havia pedido para que elas guardassem segredo, mas elas contaram para mim. Depois disso, ele passou a tratá-las muito mal. Ele queimou todas as pontes com as próprias filhas. Atualização 3. Esta é uma atualização bem pequena, porque ainda tem gente me assediando por mensagens privadas. Falei com o advogado na segunda-feira. Os bebês não têm nenhum direito de herança até que seja feito um teste de DNA. Depois disso, o único possível direito deles seria contra meus sogros. A conta conjunta não é considerada propriedade individual do meu marido, então ela é minha. O mesmo vale para a Casa do Lago. Como ele tinha uma conta de poupança pessoal e um seguro de vida que foram deixados para os pais dele, isso seria a única coisa que os gêmeos poderiam reivindicar. Obviamente, tudo isso poderia mudar se fosse para julgamento, mas o advogado me disse que, com quão pouco meu marido deixou para mim e para as minhas filhas, existe pouquíssima chance de um juiz exigir que nossos bens sejam usados para os bebês. O advogado também me recomendou encerrar completamente a ideia de dividir dinheiro com os bebês, porque isso poderia ser usado contra mim, como se eu estivesse assumindo responsabilidade financeira sobre eles, e aí poderiam tentar me considerar como tutora.
Estou destinando o dinheiro da conta conjunta para pagar a faculdade das minhas filhas. Ainda não tenho certeza se vou vender a casa do lago, mas nem eu nem as meninas temos qualquer apego por ela. Agora, por favor, parem de insistir sobre a herança dos bebês. Por mais triste que seja, foi meu marido quem arruinou tudo para os próprios filhos. Eu não sou responsável por eles e não devo sacrificar os meus bens para dar a eles uma vida melhor. Atualização 4. Tem boas notícias, e algumas bem irritantes. A boa notícia é que os gêmeos foram retirados com segurança pelos serviços de proteção infantil da casa dos avós maternos e serão colocados em acolhimento temporário até que encontrem uma solução permanente. Eu soube disso quando aconteceu, porque os avós e a minha mãe apareceram no meu trabalho para gritar comigo. Sinceramente, ainda bem que isso aconteceu no trabalho e não na minha casa. Isso me fez considerar seriamente a ideia de me mudar. Não quero que minhas filhas sejam expostas a esse circo. Uma irritação que tive logo depois foi receber uma ligação referente às minhas consultas sobre acolhimento e adoção. Aparentemente, minha informação foi enviada aos serviços de proteção infantil como se eu estivesse interessada em acolher os gêmeos e eventualmente adotá-los. Expliquei imediatamente toda a situação com os avós, e a atendente ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pediu desculpas pela confusão e disse que garantiria que eu não seria mais incomodada com isso. Hoje de manhã recebi outra notícia. Meus sogros estão me processando por direitos de avós. E também estão me processando pedindo a guarda. Aparentemente, eles planejam abandonar a residência assistida onde vivem, coisa que não deveriam fazer, para comprar uma casa que permitiria tentar recuperar a guarda dos gêmeos. E agora eles também querem a guarda das minhas filhas. Meu advogado pessoal imediatamente me deu algumas instruções, que eu não vou compartilhar, para proteger a mim e as minhas filhas durante uma possível batalha judicial. Tanto eu quanto ele suspeitamos que meus sogros querem que as meninas sirvam como cuidadoras dos gêmeos, já que eles têm limitações de mobilidade. Vai ser um dia muito frio no inferno antes que isso aconteça. Eu sinceramente duvido que os serviços de proteção infantil coloquem os bebês com eles. Nem tudo são más notícias. Começo terapia na semana que vem. Minha filha mais velha voltou a falar sobre as universidades para onde quer aplicar. Ainda não conversamos de verdade sobre o pai delas, e eu ainda não consegui convencê-las a visitar o túmulo dele. Eu mesma ainda não fui. Estou me esforçando para me acostumar com a ideia de não chamá-lo mais de meu marido. Eu não tive participação nenhuma nos planos do funeral, além de pagar as contas. Pelo que ouvi, os pais dele mandaram gravar na lápide: esposo, pai e filho devoto. Para mim, isso é uma piada. Eu sei que é ruim guardar tanta raiva e ressentimento, mas assim que eu tiver tempo, vou trocar aquela lápide para remover esposo e pai. Pode parecer mesquinho, mas eu me recuso a elogiar um traidor e abusador só porque ele está morto. Minhas filhas mereciam melhor. Eu merecia melhor. E para qualquer pessoa que vier reclamar porque eu vou trocar a lápide. Eu paguei tudo, então guardem suas críticas onde vocês sabem. Não acho que vou postar outra atualização até que toda essa bagunça do processo pelos direitos de avós seja resolvida. Então, as pessoas gentis que enviaram apoio a mim e às minhas filhas, muito, muito obrigada. Talvez eu tenha boas notícias no futuro, mas por agora, vou voltar para minha conta antiga do Reddit. E um recadinho final. Para a pessoa que me mandou mensagem privada dizendo que eu vou me arrepender de não adotar os gêmeos. Não vou me arrepender nem um pouco. Se tiver coragem de verdade, publique um comentário público. Caso contrário, me deixe em paz. Eu não perco tempo com covardes que usam mensagens privadas para evitar julgamento. Atualização 5. Algumas pessoas estavam me pedindo atualizações, e para ser sincera, eu não tinha nada de novo até hoje. Para começar, primos da família do meu ex-marido assumiram a guarda dos gêmeos. Eu os conheço, são pessoas maravilhosas, e tenho certeza de que vão dar uma ótima vida às crianças. Os novos pais, vou chamá-los de Mati e Kim, conversaram com minhas filhas e disseram que, se algum dia quiserem entrar em contato com os meio-irmãos, basta ligar. Caso contrário, podem vê-los apenas como primos distantes. Minhas filhas agradeceram, mas disseram claramente que, por enquanto, não querem nenhum tipo de relação como irmãos, mas talvez como primo seja aceitável. Ofereci a eles o dinheiro da conta conjunta, já que são família, mas disseram que eu não precisava me preocupar, que eles não precisavam desse dinheiro. Kim ainda insistiu para que eu usasse essa quantia para tirar férias com as meninas, porque, segundo ela, eu estou com aparência de cadáver ambulante. Mati e Kim também estabeleceram limites muito firmes com meus sogros e com os pais da amante.
Eles podem ver os gêmeos, mas não serão considerados avós. Isso aparentemente gerou uma grande briga com os pais da amante, que acabaram sendo completamente cortados do convívio. Novamente surgiram ameaças de processo pedindo direitos de avós, mas não deu em nada. E foi assim que descobri por que os pais da amante não podiam ficar com os gêmeos permanentemente. O pai dela é um criminoso condenado por abuso. Não vou compartilhar detalhes por respeito, mas se tudo que Mati e Kim disseram for verdade, fico aliviada de saber que os gêmeos não vão crescer com esse homem como exemplo. A única razão pela qual a esposa dele teve a tutela temporária foi porque a morte dos pais foi repentina e havia um processo investigativo para encontrar familiares aptos. Para ter a guarda permanente, ela teria que morar separada do marido, e se recusou. Quanto aos meus ex-sogros, perceberam que as ameaças não iam funcionar e aceitaram serem apenas tios-avós. Bom para eles, eu acho. Agora, porém, querem que eu deixe que eles morem comigo e com as meninas, já que recentemente saíram da residência assistida onde viviam, e o lugar não tem vaga no momento. A lista de espera é longa, e eles só tinham entrado originalmente porque meu ex e eu pagamos 5 anos adiantado. Ainda restavam 2 anos totalmente pagos, anos que eu teria que pagar agora. Depois de tudo que eles fizeram comigo e com as minhas filhas, sinceramente, prefiro tacar esse dinheiro na churrasqueira do que gastar com eles. Eles claramente querem que eu e as meninas sejamos cuidadoras deles. E isso jamais vai acontecer. Minhas filhas têm suas próprias vidas para viver, e eu também. Inclusive, estou começando a considerar conhecer alguém novo. Sei que parece rápido, mas venho trabalhando para seguir em frente desde o dia em que descobri a traição. Não acho que meu ex mereça um período de luto. Eu já chorei o fim da nossa relação, pelo menos foi o que minha filha mais velha me disse. Ainda estamos lidando com o processo de custódia movido pelos meus ex-sogros e com alguns outros assuntos, que vou atualizar quando tiver novas informações. Mas eu queria pelo menos que todos soubessem que os gêmeos estão seguros e juntos, vivendo com pessoas que realmente se importam. Atualização 6. Esta semana tivemos a mediação sobre o pedido de direitos dos avós. Isso serve apenas para não ocupar espaço na já lotada agenda de um juiz, embora eu soubesse que não daria em nada. As exigências dos meus ex-sogros eram que minhas filhas ficassem sob a custódia deles, ou que passassem os dias de semana com eles e os fins de semana comigo. Até mesmo o mediador designado pelo tribunal disse que eles não estavam sendo realistas com as expectativas. Meu advogado e eu tínhamos apenas uma proposta, e não estávamos dispostos a negociar. Eles só verão minhas filhas se as próprias meninas quiserem e quando quiserem. O mediador também achou que estávamos sendo injustos. Foi então que surgiu um detalhe. Meus ex-sogros disseram ao mediador que minhas filhas tinham 6 e 4 anos, uma década mais novas do que realmente são. Eu forneci as certidões de nascimento e uma foto das meninas. O mediador balançou a cabeça e disse que não poderia ajudar nesse caso. Minhas filhas são grandes demais para que sequer se considere direito de avós. Ele enviará uma recomendação para que a ação de direitos dos avós seja retirada, mas a de custódia seguirá, já que nem meus ex-sogros nem eu concordamos sobre isso. Eu me recuso a dar a eles 1 milímetro de controle legal sobre as minhas filhas. Agora também estão exigindo que eu os nomeie como tutores legais caso eu venha a falecer. A resposta é não. Em notícias estranhas, conheci a irmã da mulher com quem meu ex teve o caso. Ela trouxe algumas coisas para minha casa que sabia que tinham sido roubadas de mim. Eram objetos que deveriam estar no armazenamento. Meu vestido de noiva, uma caixa de joias antigas que tinha uma foto dos meus avós, alguns casacos caros, sapatos, e o que mais me deixou inquieta, cópias dos meus documentos pessoais, como passaporte e identidades. A irmã disse que estava limpando a casa deles quando encontrou minhas coisas e usou o endereço que estava nos documentos. Ela foi bem gentil e pediu desculpas pelos pais e pela irmã. Perguntei por que ela se recusou a ficar com os gêmeos, e ela disse que estava cansada de ser o plano de emergência da família. Não explicou mais e eu não quis insistir. Ela sabia que eram minhas coisas porque, aparentemente, a mulher com quem meu ex teve o caso se gabava de que ele tinha dado esses objetos a ela, exceto os documentos. Sobre isso, ela disse não saber de nada e que não queria estar envolvida em roubo de identidade. Ela trouxe algumas coisas que não eram minhas, avisei, e fiquei somente com o que era realmente meu. Contei ao meu advogado sobre os documentos e ele me ajudou a congelar meu crédito. Estou providenciando novas identificações e novos passaportes. Também registramos um possível caso de roubo de identidade na polícia, para que eu tenha um relatório caso minha informação pessoal seja usada ilegalmente ou para tentar me colocar em problemas.
Eu não sabia que era possível registrar algo assim contra uma pessoa falecida, mas aparentemente isso acontece mais do que eu imaginava. E não, isso não se tornará uma condenação póstuma, é apenas um procedimento para minha proteção. E, para terminar com uma nota um pouco mais divertida, estou planejando queimar aquele vestido de noiva e fazer marshmallows no fogo. Mesquinho. Bastante. Mas eu mereço. Atualização 7. Eu não posso acreditar que algum dia teria que fazer um post sobre a minha mãe, mas aqui estamos. Minha mãe, de 71 anos, e eu temos uma relação complicada. Ela sempre foi uma esposa tradicional, daquelas antigas, dona de casa, nunca trabalhou fora e teve muito mais filhos do que considerava saudável, 7 meninas e 6 meninos. Ela é da Guatemala e veio para os Estados Unidos aos 14 anos. Casou-se com meu pai aqui, construiu a família aqui e tentou garantir que meus irmãos e eu tivéssemos valores tradicionais, algo em que falhou completamente. A maioria dos meus irmãos está o mais longe possível da minha mãe. 2, infelizmente, já faleceram. Eu sou a única que ficou por perto para cuidar dos meus pais. Desde que meu pai morreu, fui eu quem assumiu todas as contas da minha mãe para que ela pudesse viver tranquila. Ela sempre foi dramática e difícil, especialmente em tudo relacionado ao meu casamento. Ela mimava o meu marido, sempre ficava do lado dele. Eu só queria um filho, mas meu marido queria ter o maior número possível que fosse biologicamente viável. Ele tinha me dito que queria um só quando conversamos sobre casamento. Minha mãe ajudou ele a manipular meu anticoncepcional, e eu acabei engravidando da minha filha mais nova. Não me arrependo dela, mas depois que ela nasceu, fiz uma laqueadura em segredo. Minha mãe sempre me jogou na cara que eu era defeituosa por ter tido apenas 2 filhas. Sem contar o quanto ela me criticou por ter me casado velha. Eu me casei aos 22, ela se casou aos 16. Quando a traição do meu marido veio à tona, minha mãe disse que era culpa minha, por eu ser uma mulher trabalhadora, por não agradar meu marido, por não ter dado mais filhos a ele e por não ser mais atraente. Não vou dizer que sou super atraente, mas acho que me cuido bem para minha idade. Mantenho meu peso, pareço relativamente jovem. Mas, segundo minha querida mãe, não era suficiente para meu marido, que precisava de uma mulher mais próxima da idade das nossas filhas do que da dele. Ela também fez parte do grupo que ficou furioso comigo porque eu me recusei a adotar os filhos da affair do meu ex. Agora a nova loucura dela é tentar arranjar maridos para as minhas filhas, especialmente para minha filha mais velha. Esse plano insano começou esta semana, quando minha filha mais velha nos contou que é LGBTQ+. Eu fiquei feliz que ela tenha se sentido confortável para me dizer isso no meio de todo esse caos. Ela também decidiu contar à minha mãe. Minha mãe encerrou a ligação imediatamente e depois me ligou para gritar, dizendo que minha filha estava confusa, doente, pervertida. Ela me enviou links de campos de conversão, psicólogos que dizem que homossexualidade é doença, na minha opinião, completos lunáticos, artigos políticos, etc. Chegou até a sugerir um exorcismo. Eu disse que, se ela não parasse, eu cortaria contato, exatamente como fiz com meus ex-sogros. Ela parou por exatas 24 horas. Depois recebi no Facebook a mensagem de um homem de uns 20 e poucos anos perguntando se era verdade que eu estava tentando casar minha filha de 16 anos. Eu disse que ele era um doente e o bloqueei. Naquela mesma noite, chegaram mais 6 mensagens parecidas. Depois disso, minha mãe me ligou dizendo que encontrou possíveis maridos para minhas filhas adolescentes, todas ainda no ensino médio. Dizer que eu fiquei furiosa é pouco. Ela chegou a dar os números de telefone das minhas filhas para alguns desses homens. Amanhã todas nós vamos trocar de número, e minhas filhas colocaram as redes sociais no privado. Eu não sei o que exatamente está quebrado no cérebro da minha mãe. Fiz minhas filhas bloquearem totalmente a avó, e eu vou parar de pagar qualquer despesa dela. Eu sei que preciso chamar a polícia. Nunca imaginei que teria que denunciar a minha própria mãe. Já fazem só 2 semanas desde que cortei contato com meus ex-sogros. Estou exausta. E, por favor, não pensem que isso é algo normal na comunidade hispânica. Não é. Minhas tias são mulheres incríveis, a maioria também donas de casa. Elas estão do nosso lado e apoiam totalmente que cortemos contato com minha mãe. Inclusive sugeriram que nos mudássemos para outro estado para ficarmos mais perto delas. Isso não é cultura. Não é tradição. É apenas a loucura da minha mãe. Atualização 8. Hoje fomos à polícia e entregamos todas as informações que eu tinha. O policial com quem conversamos foi incrível e imediatamente ajudou meu advogado com tudo o que era necessário para solicitar uma ordem de restrição temporária.
Planejamos entrar com pedido ainda esta semana e, com sorte, conseguir a ordem dentro de um mês. Depois disso, vamos focar em obter uma ordem de restrição permanente. Isso será tanto contra minha mãe quanto contra qualquer terceiro que haja em nome dela. O policial também foi tão gentil que se ofereceu para fazer rondas diárias, passando por nós e pela nossa casa pelo menos uma vez por dia. A escola também já foi notificada da situação, e um dos meus irmãos virá morar comigo e com minhas filhas até decidirmos quando e para onde vamos nos mudar. Eu não posso simplesmente arrumar tudo e ir embora imediatamente, porque ainda tenho meu trabalho e minhas filhas estão no meio do ano escolar. Por agora, estamos seguras, e minhas filhas já têm novos números de telefone. Atualização 9. Hoje chegou uma boa notícia sobre minha mãe. A partir de novembro de 2024, ela será financeiramente independente. Também há uma investigação aberta contra ela por causa do que tentou fazer com minhas filhas, e uma investigação antiga sobre um assunto familiar, sobre o qual ainda não posso falar, foi reaberta. Devido às acusações envolvendo minha mãe e ao fato de haver menores envolvidos, é possível que consigamos acelerar o processo para obter a ordem de restrição. Dedos cruzados. A ordem temporária também impedirá que outras pessoas entrem em contato comigo, principalmente meus ex-sogros. Por outro lado, depois de conversar com minhas filhas, nós três concordamos que não gostamos mais da nossa casa. Isso me deixa um pouco triste porque era a casa da minha infância e foi um presente do meu pai, mas a verdade é que ela carrega peso demais. Quando olho para casa, parece que o fantasma da infidelidade do meu ex está em todos os cantos. Minhas filhas também não gostam de morar tão perto dos avós, e meu irmão, que se mudou para cá, deixou claro que a casa não vale o estresse. Então, por mais doloroso que seja, pretendo fazer alguns reparos e vender ou alugar. É uma casa enorme, com 9 quartos, muito mais do que precisamos. Eu ficaria feliz com metade disso. Assim minhas filhas teriam seus próprios quartos e eu teria um escritório. Meu irmão vai continuar morando conosco depois da mudança. Não sei se será algo permanente, mas ele tem sido um grande apoio para minha filha mais velha em questões LGBTQ+. Eu só conheço o básico, enquanto meu irmão é gay e saiu do armário há quase 30 anos. Ele tem sido uma fonte de conselhos e orientação, especialmente após toda a loucura da minha mãe. Minha filha mais nova também tem melhorado. Voltou a falar normalmente e parece menos assustada de sair de casa. Está animadíssima para procurar uma casa nova comigo. Ela quer o quintal perfeito, então vamos ver o que encontramos. Meu trabalho me ofereceu transferência para outro estado. Há também uma opção internacional, mas essa provavelmente será um não. Então, um recomeço nos fará bem. Isso é tudo por agora. Não há grandes novidades, apenas decisões que estou finalmente processando, depois de ler conselhos aqui e conversar com pessoas em quem confio. A partir de novembro, oficialmente, me recuso a reconhecer minha mãe. Para mim, meus pais deixaram de existir quando meu pai morreu. Edição. É uma atualização pequena, mas queria que todos soubessem que estamos bem. Ainda não posso compartilhar muitos detalhes, mas finalmente conseguimos uma data para a audiência da ordem de restrição. Demorou mais do que eu esperava, mas as coisas têm estado relativamente tranquilas. Contarei mais quando puder. Atualização 10. Minha ex-sogra enviou as amigas da igreja dela para sediar minhas filhas e a mim. Agora eu expus a família dela na comunidade da igreja e ela está sendo envergonhada e rejeitada pelos próprios membros. Minhas filhas têm uma relação complicada com os pais do meu ex-marido. Ele morreu em um acidente no ano passado e, desde então, tivemos muito drama familiar por causa da infidelidade dele e porque deixou 2 filhos, frutos do caso, órfãos. A mãe das crianças também morreu. Parte do drama é que meus sogros tentaram conseguir a guarda das minhas filhas e também tentaram vir morar conosco. A primeira parte está sendo resolvida no tribunal. A segunda nunca vai acontecer. Aqui onde moramos existe um mercado de fim de semana com frutas, carnes, ovos e outros produtos direto dos agricultores. Esta semana foi especial porque era aniversário da minha filha mais nova. Como a festa será mais para o final do mês, eu dei um orçamento para ela gastar como quisesse no mercado, principalmente chocolates e doces. Depois de 1 hora, comecei a me preocupar e, pouco antes de ligar para ela, ela me ligou chorando, dizendo que pessoas estranhas a tinham cercado. Corri até lá com minha filha mais velha e encontramos 6 mulheres idosas repreendendo minha filha por não ser cristã, por se recusar a passar tempo com os avós paternos e por não querer ser uma boa irmã mais velha para os pobres bebês órfãos. Minhas filhas foram quem descobriu a traição do meu ex e a existência dos bebês, então elas não se sentem próximas dessas crianças.
É trauma, e elas estão trabalhando isso na terapia. Eu me coloquei entre o grupo e minha filha. Pedi à mais velha que pagasse pelo que a irmã tinha pegado e fosse para o carro. Depois, virei para as mulheres, algumas das quais eu conhecia da igreja dos meus sogros, e dei uma bronca nelas. Elas disseram que eu era pior ainda por não obedecer meus sogros como uma boa esposa cristã. Que nojo! Os gritos aumentaram e acabamos sendo todas convidadas a deixar o mercado. Encontrei minhas filhas no carro, enquanto as mulheres nos seguiam feito abutres. Consegui entrar, fechar as portas e fomos embora. Depois que minhas filhas foram dormir, entrei em contato com outro membro da igreja, alguém com quem tenho uma boa relação. Contei o que houve. Depois de pedir desculpas, ele me explicou o que estava acontecendo. Minha ex-sogra tinha publicado uma história enorme no grupo de Facebook da igreja sobre como minhas filhas e eu éramos horríveis, como supostamente deixamos ele sem casa e sem dinheiro, que herdamos a conta conjunta e o seguro de vida do meu ex, e que minhas filhas nem falavam com eles. Também nos culpou por eles perderem os netos. As crianças agora vivem com primos distantes do lado do meu ex. Basicamente era uma história digna de um filme do Hallmark, e claro que recebeu apoio dos membros mais radicais da igreja. Essa igreja tem problemas, especialmente com temas LGBTQ+, mas tem um ponto positivo. Eles são extremamente rígidos quanto à infidelidade. É absolutamente inaceitável de ambas as partes. Agora, como minha ex-sogra conseguiu me culpar pelos filhos do caso sem revelar a infidelidade? Ela inventou que a outra mulher era nossa barriga de aluguel porque eu não podia ter mais filhos, e ainda disse que rejeitei os bebês porque eram meninos. É absolutamente repulsivo ser acusada disso. Decidi que era hora de acabar com essa palhaçada. E como eu estava no meio do processo de divórcio quando meu ex morreu, eu tinha todas as provas necessárias. Como o divórcio não foi finalizado, eu não tenho consequências legais por mostrar essas evidências. No dia seguinte, fui a uma gráfica e mandei imprimir cópias de todas as fotos do meu extraindo, das conversas dele com a amante, das mensagens que mostravam seus pais apoiando a infidelidade, dos assédios que sofri deles durante o divórcio e, como toque final, todos os e-mails e mensagens em que assediavam minhas filhas sobre os irmãozinhos. Em um deles chamavam minhas filhas de bastardas e diziam que a morte do pai delas foi culpa delas por terem me contado sobre o romance e porque eu iniciei o divórcio. Isso foi literalmente 2 dias depois de meu ex morrer. Paguei extra para que tudo fosse impresso em papel de alta qualidade. Depois, em casa, passei horas montando pastas personalizadas. Pareciam aqueles pequenos livretos de cânticos que a igreja entrega para todo mundo cantar os hinos. A primeira foto ao abrir as pastas é do meu ex e da amante se beijando na nossa sala. Os rostos são facilmente reconhecíveis, e a garota não se parece em nada comigo. Tons de pele diferentes, cor de cabelo diferente. Embaixo, escrevi, nome do ex e nome da amante, história de amor. Levei as pastas para a igreja antes do culto. Há uma mesa nos fundos com usinários para quem precisa ou esqueceu o seu, e ninguém verifica o que está lá. O fofoca se espalhou rápido e forte. Os nomes do meu ex e da amante foram alvo de insultos tão pesados que até o pastor precisou intervir para manter tudo relativamente apropriado para menores de 13 anos. As pessoas estavam furiosas com meus ex-sogros por terem abusado das minhas filhas, mas o que me fez rir foi que eu ainda estava errada por causa do divórcio. Disseram algo como: embora seja compreensível que alguém possa falhar depois do choque e talvez um dia voltar para a luz, ao contrário do marido infiel dela e da sua Jezabel, eles usaram outra palavra que não posso escrever aqui, imagino. Recebi 2 cartas de desculpa por parte de pessoas da igreja pelas coisas ditas às minhas filhas, e também um convite para me juntar à igreja para receber apoio. Quanto aos meus ex-sogros, foram envergonhados a ponto de saírem da igreja. Minha ex-sogra publicou na própria página que se sentia alienada e que hoje em dia ninguém cuida dos idosos, como ela desejaria que seu grande filho ainda estivesse vivo, pois ele cuidaria dela e do marido. Com que dinheiro? Não faço ideia, já que quem sustentava financeiramente a família era eu. Explicação sobre o testamento. Meu ex-marido tinha um testamento que nomeava os pais dele como beneficiários. Pelo que eu sabia, ele havia me dito que tinha colocado nossas filhas como beneficiárias, não eles. Eu não insisti para que eu fosse beneficiária, já que no meu próprio testamento quem herda são minhas filhas, não eu. Comentário Gold de Reddit. E olha, no fim das contas, nada grita karma instantâneo mais alto do que o circo que esses ex-sogros criaram e depois foram obrigados a engolir em público. Tentaram destruir a mãe, humilhar as filhas, blindar o santo filho, e acabaram expulsos da própria igreja pelo vexame que eles mesmos plantaram. É aquela velha história. Quem vive de aparência uma hora acaba estampado no mural da fofoca.
No mínimo agora todo mundo sabe exatamente quem é quem nessa novela. E, sinceramente, já era hora.